gente, vocês sabem que pra usar o batom vermelho ele tem que estar assim, impecável, né? Agora, eu não vou falar de batom, vou falar do seu visual. Você sabe o que é visagismo? Na verdade, visage é em francês rosto. E visagismo é a arte de combinar a imagem da pessoa com o estilo de vida dela. O Jonas tá aqui, vem cá, Jonas, por favor. Ele é super expert no assunto, ele vai dar várias dicas de como ter um estilo próprio, valorizando as suas características físicas. Tudo bem, Jonas? Tudo jóia. Seja bem-vindo, vem cá, Lua. A Lua é a modelo que ele vai transformar, tudo bem? Já fez um preparo nela, né? Isso. Pode sentar, fica à vontade. Pode virar ela do jeito que você achar melhor. Antes de você mostrar, me conta o que é o tal do visagismo, afinal, de fato, né? Como é que é na prática? Você já deu, né, um pouco, né, do que significa, né? Mas na realidade o conceito visagismo, né? Hoje você tem várias formas de inteligência. Então você tem a inteligência emocional, tem o QI, que é o coeficiente de inteligência. E hoje descobriu-se que tem a inteligência visual, que é o quê? É a percepção, né, o que chamam de dom, mas não, na verdade é a percepção de entender o conjunto da imagem, né, dentro do seu contexto de espaço e distribuição de volume. A aparência da pessoa, né? Agora, final, implica no cabelo, no corte, na cor, na maquiagem, tudo? Ou é só o cabelo? Implica como é que é? em tudo. Em tudo? Em tudo. Um geralzão. Um geral. E como é que você faz? Porque o que você leva em consideração? Na realidade é assim, quando a gente olha um rosto, a gente olha um rosto, né, com o cabelo todo para trás, né, tem um cabelo lindo, expondo, né, todo o rosto. Então o que acontece? Você expõe todo o rosto, né? E aqui a gente tem áreas no rosto que a gente chama de área baixa e área alta. Então a primeira coisa que a gente verifica são as proporções. Então eu olho para ela, eu estou olhando numa visão tridimensional. Eu consigo observar o rosto dela na tridimensionalidade, porque eu enxergo o movimento de curva, luz, sombra. E quando eu olho para ela, né, eu percebo detalhes que ela não consegue perceber no espelho. Por quê? Porque a visão do espelho é plana, é uma visão bidimensional. Então eu consigo ter um entendimento da imagem dela melhor do que ela. Então ela precisa de um olhar externo para ajudar ela a se perceber. No rostinho então, dela, o que você reparou? O que você então, vai mudar? na verdade, o rosto dela é um rosto que tem uma modelagem oval, né? E é um rosto longo. Aí ela tem um movimento do nariz estreito, né? Os olhos eu pedi para ampliar um pouquinho aqui com maquiagem, a sobrancelha, que ela tem a sobrancelha um pouco menos de pelo nos cantos. Então o canto do nariz que coincide aqui com o canto dos olhos e com o canto da sobrancelha não chegava. Então a gente completou com a maquiagem. Até então, onde deve ir a sobrancelha? A sobrancelha, ela tem uma linha, na verdade eu vou usar usar um pente aqui, mas ela segue uma linha assim, ó, o canto do nariz, o canto do olho e o canto da sobrancelha. Pode perceber que agora ficou bem certinho, né, o desenho. Então, assim, com a ajuda da maquiagem a gente conseguiu definir, né, esse movimento mais equilibrado para o que a gente chama de área leve, né, que é a área superior, né? Aqui, na verdade, quando você olha ela no perfil, ela usa o cabelo muito liso. E aí, então, o que acontece? Ele é lisinho, né? Quando você olha no perfil, então, o que a gente percebia? A gente percebia o seguinte, o cabelo fazia esse movimento aqui, ó. O que acontece? Você tem pouco espaço de eixo aqui, de visão, na área do queixo e um pouco mais de espaço na área do nariz. Então o que acontece? O nariz fica mais projetado e cria uma curva para baixo. Cria até uma aparência maior? Isso, porque na verdade você perde o campo de visão dessa área, das né? bochechas, das maçãs. E aí então o que acontece? Vão se misturar com o nariz. Agora, por exemplo, se eu puxar só essa área aqui, ó, e fechar essa, o que vai acontecer? Vai aparecer ainda mais o nariz. Agora, se eu fizer um movimento inverso, abrir ao contrário, o que acontece? Eu vou diminuir o espaço do nariz e vou aumentar o espaço do queixo. Legal. Então, eu vou criar uma proporção mais equilibrada. Isso é um estudo que você fez? Tem até ali umas fotos. Na verdade, é um estudo e agora eu estou escrevendo um livro sobre esse trabalho, né, que ainda está mais ou menos em processo. E aqui também tem umas explicações, né, de rosto e de formas. Formato, basicamente você vê o formato, isso, e aí depois o tipo físico, a cor, o corte do cabelo. Isso. Aí o tipo físico, na realidade, por exemplo, você tem um eixo do pescoço até o quadril, você né? Você conta o corpo também, o tamanho do corpo? Com certeza. Gente, uma menina grande assim como eu. Então, mas por exemplo, o que acontece? Normalmente, você pega uma pessoa que tem um espaço da linha do pescoço até a linha da cintura curto e de repente a pessoa usa um cabelo, por exemplo, pegando você como exemplo, que ele fecha essa linha.
O que acontece? Quando ele fecha a linha das costas, você perde o movimento de curva da lombar. Então, em vez essa disso, curvinha, isso. Né? Agora, por exemplo, você é uma mulher longilínea. Então, mesmo o cabelo estando mais comprido, o que acontece? O eixo de visão, né, o eixo de movimento do pescoço, né, e do quadril, ele vai fazer um movimento amplo. Quando você tem um tronco curto, o que acontece? O mesmo movimento amplo em cima é um movimento curto embaixo. Então, quando a pessoa anda e ela movimenta, o quadril vem para um lado, o cabelo faz um movimento contrário. Entendi. E aí, se o tronco é curto, em vez do cabelo fazer esse movimento, ele faz um movimento de bater nas costas. Jonas, a gente tem muito pouquinho tempo. O que você faria na Lua? Você já tinha na realidade, ligado dessas coisas, Lu? Não. Não, né? Então, na aulinha do Jonas, né? Então, o que você faria nela rapidamente? Então, na realidade, o que aconteceu aqui? Ela sempre usa o cabelo liso, só que o cabelo dela é natural com um pouco de onda. Então eu falei, não, vamos aproveitar a sua onda, porque vai criar mais volume. Então ela tem corpo de volume no seio, né? Então usando branco ainda amplia um pouco o volume. Então o volume do cabelo deixa ela mais proporcional. Se ela tiver um cabelo muito liso, vai parecer que o seio está um pouco para baixo. No caso dela, quanto mais volume, melhor. Então, é isso? Não quanto mais volume, mas um volume proporcional, porque o rosto dela bom. também é pequeno. Tá bom. Então eu vou criar um pouco de volume com corte e aí dá um movimento, né, que abre mais as duas espero partes. Que você tenha aprendido. Obrigada, Jonas. Você, pelo visto, sabe muito do assunto. A gente tem muito que aprender com você. Muito pouco E tempo você, pra Isabela, muita deu pra coisa. sacar alguma coisa? Será que seu corte de cabelo tá bom? Acho que sim, hein? Gostei muito. Depois o nosso especialista vai dar uma avaliada aqui no caso. Atenção, Brasil.